O homem quer explorar e entender outros lugares para conhecer melhor seu papel no universo. Só Marte já é muito distante para nós. E para a Europa, Titã ou Encélado, a gente nem consegue imaginar porque é ainda mais longe. Em uma missão humana para Marte seria principalmente isso. Então tivemos várias respostas, mas acho que há muito mais dificuldades do que apenas sobreviver e voltar. O Zé e só ir acabou. Sobreviver de qualquer forma, é verdade que a sobrevivência vai ser Eu acho que para os primeiros homens que forem para Marte, um dia vai ser assim, eu acho com certeza. Mas vai ser a sobrevivência, vai ser o grande desafio, É isso, eu espero que dê certo. Obrigado. Alô, estão me ouvindo? Acho que sim, né? Muito bem. Ok. Super. Acho que se não, bom. Olá a todas e todos, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e com você, Christophe. Pois é, ainda mais que já tínhamos nos encontrado semanas atrás no lançamento do documentário. Do meu documentário na France Télévisions, Esse Segredo da Ciência. É isso. Então, se a gente voltar para o básico, para que serve ir ao espaço? A gente já tem ferramentas que permitem observar por que enviamos pessoas ao espaço. Bom, na verdade, a exploração espacial já começou faz um pouco mais de 60 anos, um pouco mais, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, houve, como posso dizer, um impulso entre as nações, as grandes potências, Rússia, URSS, ou seja, os soviéticos, os americanos, e depois vieram os franceses e os europeus para enviar primeiro as primeiras sondas, os primeiros foguetes e depois os humanos. Então, o aspecto humano, na verdade, já entra em jogo só pelo contexto, pelo caráter humano que temos de sempre querer explorar. Antigamente, sabemos que o ser humano nasceu na África e depois se espalhou para a Europa, a Ásia, as Américas. Existe um aspecto humano onde o homem sempre quer explorar e entender o que ocorre em outros lugares para conhecer melhor seu lugar no universo. A exploração espacial humana está ligada a isso. Esse foi o principal motivo para enviarmos pessoas ao espaço. E depois, claro, também existem as questões científicas, obviamente. Hoje enviamos astronautas para a ISS a 400 quilômetros acima de nós. Isso já é algo. É um laboratório, na verdade, espacial que está literalmente em órbita, onde, na verdade, a gente exerce, a gente se. Há experimentos científicos que permitem, na verdade, ter um impacto na pesquisa. A biologia terrestre também, na compreensão realmente da Terra e dos seres vivos que habitam a Terra. Então tem esse lado científico também, além do lado, na verdade, profundamente humano, onde queremos explorar, queremos ir para outros lugares só para ver, e também para ter um pouco desse orgulho humano de termos ido à Lua, de fincarmos uma bandeira, e quem sabe Marte em alguns anos. Então é isso, também é muito humano, é uma característica muito antiga. Certo. Por que é tão difícil ir para o espaço, enviar humanos para o espaço? Na verdade, eu diria até que é uma boa pergunta, porque além disso, quando a gente pensa só de dar um zoom out e olhar para o setor espacial, em comparação com outras áreas, é realmente algo bem violento o que acontece. Porque, na verdade, só de ir para o espaço, hoje em dia não são todos os países do mundo que conseguem fazer isso, né? É um país que controla toda a cadeia, desde fabricar lançadores até lançar seus próprios satélites. Na verdade, são poucos assim. E é bastante difícil porque são fenômenos muito violentos, até um pouco brutos, onde, na verdade, um foguete, por exemplo, vou dar um exemplo, a Ariane 6A é um lançador que em 47 segundos atinge a velocidade do som. Ficamos supersônicos em 47 segundos. A gente passa de uma velocidade de 0 km por hora para 28 mil km por hora em 2 a 3 minutos, então realmente a diferença é enorme. E além disso, desse lado em que a gente precisa se adaptar a diferentes ambientes, também tem esse aspecto em que, primeiro, estamos na Terra e depois estamos no espaço. Às vezes visitamos outros planetas, como Marte e Vênus, o que exige adaptação a ambientes variados, especialmente em missões robóticas. Houveram missões para Marte, missões que foram para Vênus, etc. É que a gente está, ao mesmo tempo, no ambiente terrestre no começo, quando tem o lançador. Depois nós chegamos ao espaço, que é um ambiente totalmente diferente, e depois, se explorarmos outros planetas, também precisamos nos adaptar a outros ambientes. E então, é isso que torna as coisas um pouco difíceis, que faz com que, na verdade, sim, não exista realmente um ambiente fixo, o que não é necessariamente o caso em outra área, como, por exemplo, a área com que tenho mais proximidade, que é a robótica, que é a aeronáutica. Bem, os aviões, quando decolam, permanecem na atmosfera a 30 mil pés, então é um ambiente que a gente domina, mais ou menos.
O espaço é diferente. E mesmo quando fomos à Lua, bem, a Lua também, em relação à Terra, é um ambiente muito diferente. Estamos em um corpo celeste onde não há atmosfera. Então não há vento, não há erosão, não há oxigênio para respirar. Então é realmente esse lado em que precisamos nos adaptar ao ambiente e também desenvolver tecnologias que são muito complexas, como, por exemplo, um motor de foguete. Quando pensamos em um motor de foguete, é um sistema onde, na verdade, a poucos centímetros podemos ter uma parte do motor, que é muito quente, a milhares de graus Kelvin, e outra parte próxima é extremamente fria, com temperatura quase criogênica. E então isso, também é esse lado aí, técnica de engenharia que é muito complexa, porque, na verdade, a gente exige, bem, vamos passar por ambientes que são muito extremos. E depois, além disso, né, os astronautas que voltam de explorações, pode ser da ISS. Então, a ISS, quando eles voltam com a nave Crew Dragon da SpaceX, estão por volta de 28 mil quilômetros por hora. Às vezes, é ainda mais. Por exemplo, semanas atrás, a missão Artemis 2 da NASA levou humanos à Lua pela primeira vez em mais de 55 anos. Eles deram a volta e retornaram. E quando eles voltaram, bem, eles entraram na atmosfera a uma velocidade de mais ou menos 40 mil quilômetros por hora. E isso gera um ambiente, na verdade, térmico e mecânico que é extremamente violento. Então, a física é levada um pouco aos limites do que nós, como seres humanos, podemos conhecer. E isso torna as coisas difíceis, na verdade, no final das contas. Aliás, faz mais ou menos 50 anos que fomos, né, para a Lua. Já se passou realmente muito tempo entre hoje e o momento em que queremos voltar à Lua. O que fez com que tivéssemos uma pausa tão longa, Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, o programa lunar, na verdade, o Apollo, é preciso também, eu acho, entender bem como ele nasceu. O Apollo, na verdade, foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos, entre aspas, dois grandes vencedores históricos. São os americanos de um lado e os soviéticos do outro. Existe esse lado em que, na verdade, temos duas grandes potências que até dividem um pouco o mundo. É por isso que aconteceu a Guerra da Coreia, depois da China, etc. Todas as guerras seguintes também se relacionam a isso. Dois mundos em confronto. Temos uma Guerra Fria que começa entre os soviéticos e os americanos. E é também um momento em que essa Guerra Fria não é só política e ideológica, mas também científica. E então os russos, quer dizer, os soviéticos, foram os primeiros a enviar um homem ao espaço e também a enviar um satélite ao espaço. Os americanos pensam, os russos ou soviéticos conseguiram isso. E nós, o que faremos para superá-los? Afinal, somos americanos, os melhores. O que fazemos? Então, nesse momento, em 58, é quando nasce a NASA. Existem diferentes centros espaciais espalhados pelos Estados Unidos que então vão se unir e criar essa grande agência que é a NASA, que é criada nesse momento. A NASA foi criada durante o início do programa Apollo. Então, na verdade, temos essa corrida espacial que começa entre os soviéticos e os americanos. E os americanos investem muito dinheiro para conseguir superar os soviéticos. Realmente muito. Sabe, estamos falando de várias dezenas de euros por ano por americano em impostos, então é bastante coisa. E os americanos conseguem. Então, em 16 de julho de 69, Neil Armstrong pisa na Lua. Tivemos a Apollo 11 e depois a 12. A 13 teve um problema, mas vieram a 14, 15 e 16 e até a Apollo 17 em dezembro de 72. Tivemos americanos que pisaram na Lua e que, na verdade, exploraram um satélite. Ensuite, depois foi o momento em que os americanos fizeram isso. Eles disseram, conseguimos, vencemos essa corrida espacial contra a West. Bem, e agora, o que a gente faz? Porque a NASA, a gente não vai acabar com ela também. Então, agora, o que a gente faz? E aí chega o momento em que os americanos vão se concentrar um pouco mais na órbita baixa, na exploração em órbita baixa. E é nesse momento que nascem os ônibus espaciais. Os Space Shuttle, então todas as missões STS. Houve vários ônibus espaciais como Challenger, Discovery e Atlantis. Eles vieram de um programa americano em que os Estados Unidos disseram, conseguimos, a Lua, tudo certo. Agora vamos focar na órbita baixa. Vamos tentar avançar nosso conhecimento científico e espacial na órbita baixa. Depois vieram os lançamentos de telescópios espaciais como o Hubble 90 e outras missões emblemáticas. Mas além disso, o novo interesse pelo espaço e pela órbita baixa também trouxe obstáculos. Esses obstáculos incluíram acidentes fatais com astronautas, como o Challenger nos anos 80.
Challenger, um problema com o anel de vedação. Os americanos, ou seja, a NASA, fizeram um lançamento do STS com o ônibus espacial Challenger, que então explodiu após alguns segundos. Também houve o acidente do Columbia, causado por falha nas placas térmicas na reentrada nos anos 2000. E então esses acidentes realmente afetaram bastante os americanos. Afetaram muito mesmo. E eles decidiram que, pelo menos para os voos tripulados, iriam evitar correr tantos riscos. E agora é preciso ter certificações específicas, muito mais rigorosas do que as que existiam na época do Apollo. E, na verdade, há também esse aspecto lunar, porque o que precisamos lembrar sobre a Lua é o nosso satélite natural. É um corpo celeste que está geologicamente morto, onde não há necessariamente... Bom, ele é interessante porque está ligado à Terra. Acredita-se que há 4 bilhões de anos a Terra colidiu com um corpo do tamanho de Marte, formando a Lua. Então, temos esse lado também científico, onde queremos voltar à Lua para tentar também continuar a entender melhor nossas origens geológicas do ponto de vista terrestre. Isso complica porque ir à Lua custa muito dinheiro. Então, além desse lado em que os americanos tiveram esses traumas com o Challenger e o Columbia, também há a dificuldade de ir até lá com menos dinheiro. Eles não querem investir tanto dinheiro, então existe o programa Artemis, que é um programa internacional. Isso leva vários países a investir dinheiro, permitindo que americanos, europeus, japoneses e canadenses retornem à Lua. Então é isso, né? É um programa que é diferente do Apollo, que exige recursos diferentes e tem um objetivo diferente. Com Artemis, nosso objetivo não é só fincar uma bandeira na Lua. Agora queremos ficar lá. Queremos ficar lá para desenvolver uma base lunar no Polo Sul e também, no futuro, preparar a viagem para Marte. Então, é isso. Na verdade, a dificuldade vem do lado, sim, da dificuldade técnica e da certificação, ainda mais por causa dos traumas que já aconteceram, mas também do lado financeiro, porque a gente percebe que o setor espacial e até mesmo a exploração espacial, sem dinheiro, nada acontece. Além disso, né, o que a gente observa também é que a exploração espacial sempre tem um boom quando há tensão política. Então, tivemos nos anos 60 a Guerra Fria entre o URSS e Estados Unidos. Isso gerou um boom científico em que fomos diretamente para a Lua. Então, incrível. Hoje não diria que seja uma guerra fria, mas há novas tensões entre os chineses, representados pela CNSA, uma excelente agência espacial, e os americanos. Essa tensão, como um renascimento, também impulsiona um salto tecnológico para voltarmos à Lua e desta vez permanecermos lá. Percebemos que tecnologia e exploração espacial sempre estiveram ligadas às tensões geopolíticas. E então, assim que as tensões se acirram, a exploração espacial acompanha porque existe esse lado de soft power que é muito importante. Certo, ouvimos cada vez mais sobre base lunar. Em que estágio estamos? Será possível já amanhã? Então, para amanhã, não. Mas para daqui a alguns anos, sim. Daqui a alguns anos, sim, porque, bom, a NASA realmente destacou esse lado de querer ficar lá. O programa Artemis foi recentemente reformulado pelo administrador da NASA, John Reed Isaacman. Ele meio que, digamos, reduziu um pouco as ambições americanas para esse retorno à Lua. Então havia, originalmente uma estação espacial lunar, que se chamava Lunar Gateway, que está sendo parcialmente desenvolvida pela Thales, lá em Turim, na Europa, mas que foi abandonada. E então, na verdade, os americanos agora querem apenas voltar lá, ter uma base no Polo Sul lunar para poderem permanecer lá. Então, onde estamos agora? Houve a missão Artemis 2 há alguns meses. Haverá a Artemis 3, que será uma missão no ano que vem, provavelmente em órbita baixa da Terra. E depois haverá a Artemis 4, onde vamos pousar. Então já acho que o objetivo a curto e médio prazo para os americanos é chegar à Lua antes dos chineses, voltar lá antes dos chineses, pisar lá, enviar também, a primeira mulher para a Lua também. E além disso, eu acho que em alguns anos, talvez no ano de 2030, seria mais lógico pensar assim. Ano de 2030 aí, vão ter os primeiros blocos de uma base lunar no Polo Sul. Por que o Polo Sul? Porque identificamos vestígios de gelo de água no Polo Sul lunar. Então a Terra, eu acho que vocês já sabem, ela é inclinada em cerca de 23 graus em relação ao plano eclíptico, ou seja, em relação ao Sol, o que é responsável em parte pelas estações do ano. Então, na verdade, nem os polos da Terra têm uma parte do ano em que eles ficam voltados para a luz do Sol e outra parte do ano em que eles ficam, na verdade, um pouco mais afastados. A Lua, na verdade, não tem 23 graus, mas sim entre 1 e 1,5 grau.
no nível dos seus polos, a gente não tem necessariamente grandes diferenças em um ano, ou em um ano lunar, ou mesmo terrestre, tanto faz. Algumas áreas estão sempre iluminadas pelo Sol, enquanto outras permanecem constantemente na sombra. O que faz com que em áreas de sombra, no fundo de algumas crateras, no Polo Sul lunar, a gente tenha regiões que, na verdade, estão na sombra há bilhões de anos. Nunca houve luz, nunca houve um raio de sol que tenha atingido alguns crateras. O que faz com que, com os impactos de meteoritos que trazem minerais e depositam, enfim, substâncias que podem ser interessantes, a gente tenha encontrado vestígios de gelo de água que permaneceram, que na verdade são bem resistentes nessas crateras aí. E isso pode ser interessante tanto do ponto de vista da sobrevivência dos astronautas na Lua, então, na verdade, tudo que envolve eletrólise e, enfim, gestão da sobrevivência, como também temos questões relacionadas ao combustível. Esses vestígios de gelo de água compostos de hidrogênio e oxigênio podem ser separados para produzir combustível de foguete, possibilitando viagens futuras a Marte e servindo como recurso essencial para missões interplanetárias. Então temos uma área que é interessante e uma área pela qual, na verdade, todas as grandes potências estão competindo. Eu acho que até mesmo os chineses, se eles forem para a Lua antes dos americanos ou mesmo depois, eles também vão querer estar não muito longe do Polo Sul por causa desses recursos que são interessantes. Existe uma competição entre os estados para serem os primeiros a se instalar de forma duradoura. Então, isso também levanta problemas de geopolítica? É possível possuir um pedaço da Lua, ter um território lunar? O Tratado do Espaço estabelece que nada no espaço pertence oficialmente a um país. Bom, depois os americanos, a gente conhece, né? Os americanos sempre têm uma bandeira para fincar. Mas os americanos, eu acho que eles vão fincar a bandeira. Depois, oficialmente, o direito espacial, o Tratado do Espaço, diz que eles não têm necessariamente o direito de dizer que isso é nosso e é só nosso e que só nós devemos usar esses recursos. Eu acho que, então, os chineses talvez venham também. Isso pode... Na verdade, eu não sei muito bem como isso vai acontecer. Isso pode criar tensões também na década de 2030 por causa disso. Talvez precisem chegar a um acordo, pois as duas potências poderão voltar e permanecer lá. Então, inevitavelmente, vai chegar um momento em que o lado político, ou até mesmo, simplesmente o lado jurídico e legal vai acabar entrando em jogo. Mas hoje, oficialmente não é o caso. Não existe necessariamente uma zona lunar que pertença a este ou aquele país, ou que vá pertencer, ou algo assim, não. Ok. E em relação a Marte, porque às vezes ouvimos opiniões totalmente opostas. Algumas pessoas são extremamente otimistas e para elas, uma base em Marte estará pronta em 2030. Há pessoas que são muito mais pessimistas. Em que ponto estamos e por que parece ser tão complicado assim colocar uma base em Marte? Honestamente, nós não chegamos a lugar nenhum. Marte. Então, Marte, na verdade, a gente manda robôs astromóveis. Então, teve o Perseverance, o Curiosity. Os robôs que hoje em dia são um pouco emblemáticos da NASA. Esses rovers aí, na verdade, tem o Curiosity, que está em uma cratera chamada cratera Gale. Tem o Perseverance, que está muito, muito longe do Curiosity, em uma cratera chamada cratera J0. São crateras onde a gente acha que há milhões, bilhões de anos havia água. Então, a gente sabe que Marte, potencialmente, ela já se pareceu com a Terra atual, mesmo que hoje, com as condições que não tem nada a ver. Onde estamos? Estamos no ponto em que, temos, em termos de missão não tripulada, robótica, conseguimos chegar a Marte, conseguimos pousar. Não são todas as potências, mas é isso, as grandes potências conseguem fazer isso. Por outro lado, enviar pessoas, aí já é outra coisa, porque, na verdade, enviar pessoas, o aspecto humano é tão importante, e, na verdade, eu não sei como explicar, mas só para ir até Marte já leva de 6 a 9 meses. Já para a Lua, são 2 a 3 dias. Isso mais ou menos uns 4. Depende da órbita e do que é feito antes, mas Marte leva de 6 a 9 meses. Mas uma coisa que também é importante e que precisa ser levada em conta é que Marte é um planeta. Então Marte obviamente não é como a Lua. A Lua orbita ao redor da Terra. A Lua está constantemente, em média, a 384 mil quilômetros de nós. Marte pode ficar a cerca de 50 milhões de quilômetros quando está mais próxima da Terra. Nesse caso leva de 6 a 9 meses, mas depois é preciso esperar 26 meses para que Marte fique novamente mais próxima da Terra e possamos voltar. Se formos e voltarmos, a viagem vai durar mais de 1 ano, talvez 2 anos, pois é preciso esperar Marte e Terra ficarem próximas novamente para retornar. Há o problema da duração da viagem. Porque hoje na ISS, as missões de longa duração... agora temos Sophie No, que está atualmente na ISS. Ela está em uma missão de cerca de 9 a 10 meses, eu acho. 8, 9 meses mais ou menos.
É basicamente o máximo que conseguimos fazer. Nunca houve uma missão na ISS em que alguém tenha ficado de forma planejada 2 anos ou mais. Existe uma rotação regular de astronautas, geralmente a cada 6 meses. Então é extremamente longe. Da Terra, Marte é só um pontinho no céu. Então é realmente muito, muito longe. Tem esse lado da distância, mas também o aspecto das condições. A atmosfera marciana é composta por 96% de CO2. Nós, como seres humanos, o CO2 bom é isso, nós precisamos de oxigênio para respirar. Então é complicado por isso. Além disso, mesmo no verão marciano, quando o tempo está bom, chega a 20 graus. A gente pensa, está bom, mas pode chegar a menos 150 graus. Então tem esse lado em que pensamos, ok, vamos quando for verão, mas no fim não é bem assim. E além disso, né, o problema de Marte é a atmosfera. A atmosfera de Marte é muito mais fina que a da Terra, então a atmosfera terrestre tem a capacidade de nos proteger, até mesmo por causa do seu campo magnético. A Terra nos protege de tudo que é radiação UV, radiação perigosa que vem do Sol, o que não é o caso de Marte. Então Marte, sem proteção adequada, isso pode causar, talvez não de imediato, mas ao longo do tempo, desenvolvimento de cânceres e impactar nossas células como seres humanos. Então tem esse lado também. Na verdade, é o lado humano que é o problema em Marte, principalmente em relação ao ambiente marciano. Porque, na verdade, os robôs a gente sabe fazer. Ir para Marte a gente sabe fazer. Mas é realmente o lado humano que é o problema. Quando é que vamos conseguir chegar lá? Bom, essa é uma boa pergunta. Para mim é um pouco complicado dizer, porque, na verdade, a gente não sabe muito bem como as tecnologias vão evoluir e tudo mais. Bom, temos a SpaceX com a Starship, que gostaria de ir até lá. Eu aposto em talvez 30, 40 anos. Eu sou talvez um pouco pessimista, mas é isso. Para mim, bom, já começo dizendo que faço parte das pessoas que acham que fomos feitos para viver na Terra. O único planeta que combina com a gente é a Terra. É melhor cuidar da Terra e proteger a Terra antes de pensar em ir para outro lugar. Então é isso. Ok. Bom, voltando um pouco para o lado da exploração espacial, por que Marte em particular, sendo que há outros planetas que às vezes parecem ter vantagens que Marte não tem, por que a gente quer ir para Marte e não para outros? Na verdade, ao observar outros planetas, estamos falando do Sol. A 57 milhões de quilômetros está o planeta mais próximo, Mercúrio. Mercúrio também não tem atmosfera. Mercúrio é uma temperatura de 420 graus. Ok, queremos passar para outra coisa, vamos mais longe. 108 milhões de quilômetros Vênus. Vênus não é rochosa como a Terra, ok. Aí a gente pensa que é legal. Com 12 mil quilômetros de diâmetro, parecido com a Terra, a gente acha muito legal. A gente pensa, ok. Mas quando olha Vênus com mais detalhes, na superfície, 465 graus, uma pressão atmosférica de 92 bares, ou seja, 92 vezes maior que a da Terra, chuvas de ácido sulfúrico e ventos violentos em uma atmosfera que se move 5 vezes mais rápido que a superfície. Bom, Vênus de lado. Depois temos nós, a Terra, a cerca de 149 milhões de quilômetros. Depois temos Marte, que está um pouco mais distante. E Marte, na verdade, no final das contas, quando a gente olha, é o único planeta rochoso que tem condições que são levemente próximas das condições terrestres em termos de temperatura. Mesmo Marte, como mencionei, é complicado, pois há elementos químicos em uma atmosfera que não nos favorece. Nesse caso, precisaríamos considerar outros lugares: Saturno, asteroides, Urano, Netuno. Já Júpiter podemos descartar, pois é um planeta gasoso. Não vamos conseguir ir. Hidrogênio e hélio não há o que fazer. Agora, Júpiter e Saturno são 2 planetas, ou seja, gigantes gasosos que têm luas, mais de 90 luas sem luas para Saturno. Entre essas luas, há algumas que são interessantes. Por exemplo, Júpiter tem uma lua chamada Europa. Há uma missão da NASA que foi lançada em 2024 chamada Europa Clipper, que vai chegar até Júpiter em 2030 para explorar a Europa, que é uma das luas de Júpiter. Então, nós temos objetos celestes, corpos celestes, que podem ser interessantes porque eles têm uma atmosfera, eles têm, assim, condições onde podemos pensar, bom, pode haver vida lá, mas, na verdade, percebemos que até mesmo Marte já é muito longe para nós. Ir para a Europa, Titã ou Encélado, nem conseguimos imaginar, porque é ainda mais longe. Júpiter fica a mais de 700 milhões de quilômetros em relação ao Sol. Saturno está a mais de 1 bilhão de quilômetros, então estamos falando de distâncias que estão além do que eu acho um ser humano consegue fazer, simplesmente por ser humano. Por isso focamos mais em Marte, com mais missões,
inclusive robóticas, do que para Vênus, embora já tenham ocorrido missões para lá. Mas missões para Vênus, veja só, a sonda, o robô espacial que pousou em Vênus e ficou por mais tempo, permaneceu lá por 127 minutos e depois mais nada, porque os materiais não aguentam, as condições são tão extremas que não tem como. Então, é triste, mas é um pouco complicado mesmo. No final das contas, a gente percebe que a Terra é realmente nossa amiga. A gente fica feliz de estar aqui hoje em Paris. E é isso. Estamos felizes, podemos beber água, respiramos bem. É isso. Muito bom. E sobre os vestígios de vida, porque às vezes ouvimos anúncios dizendo que encontraram vestígios de vida em alguns planetas. Então, em que ponto estamos exatamente? No sistema solar, em que ponto estamos? Sabemos que ao redor de gigantes gigantes gasosos como Júpiter ou Saturno, temos justamente luas que podem ser interessantes. Europa, Titã e Encélado. Europa, por exemplo, onde estamos, sabemos que abaixo dessa crosta, ela tem uma crosta de gelo, na verdade. Estamos na crosta de gelo com vários quilômetros de profundidade. Sob essa crosta de gelo há um oceano de água líquida. E, na verdade, esse oceano de água líquida foi observado, foi detectado por instrumentos da NASA e até mesmo por instrumentos mundiais, onde, na verdade, identificamos algumas irregularidades, mas também, simplesmente, um campo magnético no nível de Europa. E, na verdade, isso faz com que a gente saiba que há potencialmente um oceano de água líquida em profundidade. E é por essa razão que estamos enviando a missão Europa Clipper. Então temos corpos celestes onde sabemos que potencialmente poderia haver alguma coisa, mas na verdade, na prática, o que temos hoje é que ainda não encontramos nada. Na verdade, não encontramos nada. A gente envia sondas para tentar descobrir, para tentar entender melhor. Talvez um dia a gente tenha uma resposta, mas só o fato de saber que não há vida já é uma resposta. Então, e o fato de não sabermos justifica o envio das sondas. Mas então, na verdade, no sistema solar, bom, eu sou uma das pessoas que acredita que existe vida em outros lugares, com certeza, mas em outros lugares da nossa galáxia, em outros lugares do universo, sim, mas não no nosso sistema solar. Eu acho que no sistema solar, eu acho que somos os únicos. Depois, bom, essa é a minha opinião, mas o que sabemos hoje é o seguinte: enviamos sondas, e no futuro, provavelmente teremos respostas, mas não agora, talvez em algumas dezenas de anos. Certo? A gente tem alguma chance de um dia poder ir para outros sistemas solares, ou com as tecnologias atuais, ou num futuro próximo? Isso está completamente fora de alcance? Então, Atualmente isso está completamente fora de alcance. Infelizmente, desculpe por destruir os sonhos, é um pouco triste, mas a gente tem uma sonda na NASA chamada Voyager. Na verdade, são duas sondas, mas enfim, a Voyager 1, que hoje está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, foi lançada em 77. E veja só, atualmente ela vai chegar a um dia-luz, sendo que ela foi lançada em 77. Então ela está saindo do sistema solar. Na verdade, ela já está oficialmente no espaço interestelar, eu acho até. E o problema, na verdade, é que nessa velocidade ela está saindo do sistema solar a mais de 61 mil quilômetros por hora. Isso é extremamente rápido, vai muito rápido, né? Olha, não estamos falando dos caminhões aqui em Paris que andam a 30, né? Ou então, não estamos falando do periférico aqui a 50, estamos realmente falando de uma velocidade de 61 mil quilômetros por hora, então é muito rápido. E o lance aqui, nessa velocidade, em relação a onde ela está agora, pense que, para alcançar, bom, as estrelas que estão no nosso entorno galáctico, ainda precisaríamos de várias dezenas de milhares de anos de viagem. Então pensamos, estamos felizes, estamos conseguindo ir até Marte, etc., mas na verdade Marte, na escala do sistema solar, é logo ao lado, bem próximo de nós. Nem estou falando na escala da galáxia, então no final das contas é meio fora do nosso alcance, infelizmente. Colocamos um disco de ouro, né, uma espécie de placa de ouro com desenhos que mostram que, olha, estamos aqui, somos seres humanos, estamos na Terra. Se algum dia extraterrestres encontrarem essa sonda, daqui a 20 mil anos, 30 mil anos, mas a probabilidade é muito baixa. E, na verdade, é a distância que é o problema. É por isso que desenvolvemos telescópios espaciais, na verdade. Como o Hubble, o James Webb, são telescópios que desenvolvemos, porque ir até lá é realmente longe demais. Acho que nosso cérebro nem percebe o quão grandes são as distâncias e a própria Terra. E além da Terra, as distâncias são tão grandes que é isso que causa problema e faz com que esteja fora do nosso alcance. Pronto, obrigado. mas então, isso pode ser um pouco deprimente? A gente pode pensar que, no fim das contas, a exploração espacial não serve para muita coisa, se na verdade a gente acaba ficando bloqueado por essas distâncias. Na verdade, a gente está bloqueado por essas distâncias, pelo menos atualmente, mas a exploração espacial também serve para entender de onde viemos nós, como seres humanos, e o passado do nosso planeta, a Terra. E a gente sabe que o nosso planeta, a Terra,
está necessariamente ligado aos outros corpos do sistema solar. Há 4,5 bilhões de anos, o Sol nasceu, formou-se o disco de acreção, ocorreram colisões e o sistema solar era caótico. A gente sabe que, no fim das contas, tudo está meio que ligado de uma forma ou de outra. Estudar e explorar outros lugares do sistema solar também nos ajuda, indiretamente, a entender melhor nossas origens geológicas e biológicas na Terra. Então, tem esse lado em que a exploração espacial, eu acho que, na medida em que a gente permanece no sistema solar e tenta entender melhor o nosso próprio planeta, aí, nesse caso, faz sentido. Mas ir para outros lugares, para observar outros sistemas solares, para tentar encontrar vestígios de vida, infelizmente, tem essa questão da distância que impede. É isso. Então, para mim, ainda assim, continua sendo útil. E também temos o lado da exploração, porque quando falamos de exploração, bom, tem a exploração humana tripulada, mas também tem a exploração, tudo o que envolve a órbita baixa, que é importante para nós, para o GPS, para a meteorologia, para o clima. O que você também precisa saber é que, por exemplo, na Agência Espacial Europeia, na ESA, uma grande parte do orçamento da ESA, na verdade, não é para a exploração tripulada, viu? Tem uma parte que é para isso, mas a maior parte do orçamento da ESA é realmente para o monitoramento da Terra. Então, são coisas que estão ligadas a nós. Então, na verdade, a gente usa o espaço a serviço do homem. Então, a exploração espacial também tem esse lado, onde ela nos serve a nós como seres humanos, no nosso dia a dia, todos os dias, e também permite que a gente avance no nosso cotidiano e facilite nossas vidas. Vamos poder, ao mesmo tempo, fazer a transição entre perguntas e ver o que as pessoas responderam. Recebemos uma pergunta sobre quanto tempo leva, em média, para chegar a Marte com a tecnologia atual. É isso. Ah, sim. É exatamente isso. São cerca de 7 a 10 meses. Esse é o tempo que leva para Marte. Bom, para Júpiter, quando a gente vai além, aí já estamos falando em anos, mas para Marte é exatamente isso. São cerca de 7 a 10 meses. De acordo. Próxima pergunta. Então, em Marte, a gente pode sair, tomar um ar, entre aspas. Eu gostaria, mas infelizmente não é o caso por conta das condições e dos elementos químicos presentes. A pressão é de aproximadamente quanto em relação à Terra, ela é muito menos elevada do que na Terra. Então, acho que é cerca de 4 a 5 vezes menor do que na Terra. E, na verdade, a taxa de oxigênio que temos na atmosfera marciana, temos, então, 97% de CO2, e acho que é 0,13 de oxigênio. Infelizmente, não é possível. Em Marte, somos mais obrigados do que na Terra. Tudo bem, ok. Próxima pergunta. Por que ir para Marte é muito mais difícil do que ir para a Lua? É exatamente isso. 90 é muito bom. É bom, né? Quer dizer que eles acompanharam direitinho. Não, é muito bom, é muito bom. E, sim, é exatamente isso, é simplesmente a distância. A Lua, na verdade, quando está no perigeu, se não me engano, são 356 mil quilômetros, quando está mais perto da Terra. No apogeu, são 406 mil quilômetros. E, então, ela está sempre ao nosso redor. Então, na verdade, a Lua, no final das contas, a gente domina. Já fomos até lá, então voltar, a gente vai conseguir fazer também, e nesse sentido é algo muito próximo. Mas Marte, é verdade que, como eu mencionei, quando estamos na Terra, às vezes podemos ver Marte a olho nu a partir dos hemisférios norte, mas é um pequeno ponto no céu, meio avermelhado, é extremamente longe, estamos falando de milhões de quilômetros, então é uma outra ordem de grandeza. Certo. Próxima pergunta. O mais difícil em uma missão humana a Marte seria principalmente. Então tínhamos várias respostas, mas acho que há muito mais dificuldades do que apenas sobreviver e voltar. Tínhamos só ir, mas sobreviver, de qualquer forma, é certo que a sobrevivência será um desafio. Para os primeiros homens em Marte, isso vai acontecer, com certeza. Mas vai ser a sobrevivência, vai ser o grande desafio, sim. Com certeza, né? A sobrevivência, como vamos fazer para manter uma equipe em outro planeta tão distante, isso realmente sim vai ser o maior desafio, sim. Certo. Próxima pergunta. As sondas Voyager são hoje. No espaço interestelar, já falamos sobre Voyager 1 e 2. Elas já estão lá ou ainda não atravessaram? Acho que elas já estão lá. Elas já estão lá, existe. Eles já estão. Então, oficialmente, eles já estão em uma distância que é grande o suficiente para dizer que oficialmente estamos no espaço interestelar. Eu acho que a Voyager 1 está indo direto para um exoplaneta que fica a 17 anos-luz da Terra. E a Voyager 2 eu não lembro mais, mas ela segue em outra direção. Mas hoje é a Voyager 1 que realmente é o objeto construído pelo homem que está mais longe da Terra. Resta uma última pergunta. Qual é a frase mais correta sobre Marte? Então... Sim, seria como uma segunda Terra para vivermos ao ar livre, mas infelizmente não é assim. Sim, é um mundo hostil onde precisaríamos agir rápido, exatamente, sobre o que fazem na superfície.
E é um planeta cheio de oceanos? Não, também não. Existem planetas oceânicos que detectamos como exoplanetas, ou seja, em outros lugares da galáxia. Ah, mas no sistema solar, pelo menos em relação a Marte, não é um planeta oceânico? Acredita-se que Marte teve água bilhões de anos atrás. Por isso, robôs como Perseverance e Curiosity estão lá buscando sinais de vida fossilizada. E também procurar, já que como seres humanos, sabemos que a vida, a nossa vida, pelo menos como conhecemos aqui na Terra, está ligada à água. Bom, no final das contas, ir para Marte sabendo que potencialmente já houve água lá, também é para saber se já existiu vida em Marte antes. Então é isso. Mas de qualquer forma, sim, essa é a resposta. Exatamente. Ok, essa foi a última pergunta. Muito obrigado a vocês pela entrevista. Agora podemos receber Daniel Kent para responder a algumas perguntas. Pronto. Fiquem à vontade, geralmente há microfones circulando para ambos os lados caso tenham perguntas. Eu tinha uma pergunta. Você pode me explicar o que é um exoplaneta? O quê? Então, Uma exoplaneta é, na verdade, sim, pela definição, é um planeta que gira em torno de outra estrela que não o nosso Sol. Então, o nosso Sol é uma estrela do tipo anã amarela. Existem cerca de 20 anãs amarelas na galáxia. Cerca de 70% das estrelas da galáxia são anãs vermelhas. Um exoplaneta pode orbitar vários tipos de estrelas, sendo apenas um planeta que gira em torno de uma estrela diferente do Sol. Então, em outro lugar na galáxia ou até mesmo no universo, São Paulo, não sei se é próxima porque eu nunca respondi. há também planetas errantes que não estão ligados a estrelas. É verdade, é verdade. Descobrimos isso bem recentemente. Aliás, planetas que provavelmente foram ejetados da sua estrela de origem. E isso também é considerado como exoplanetas? Sim, são planetas. Planetas errantes, Bom, planeta já quer dizer errante, mas enfim, sim. É verdade, é verdade. É uma tecnologia? É verdade. Eu teria uma pergunta aqui. Sim, multiverso? Ah, Ficção científica, fantasia, possibilidade. ainda assim estou mais no time da ficção científica. Para mim, é um pouco ficção científica. Eu estou no time da ficção científica quando se trata de multiverso. Mas, na verdade, eu acho que... Será que a física realmente rejeita o lado do multiverso? Não. De jeito nenhum. As equações, do jeito que a gente escreve, você escreve as equações formalmente e você tem duas partes em uma equação. Você coloca um certo número de preceitos de um lado e do outro lado, você coloca tudo o que é necessário para que esses preceitos sejam realizados. E depois a gente observa, né, a gente olha para a natureza para saber o que é preciso, né, o que precisa colocar. Porque as equações são formais, elas podem te dizer qualquer coisa. E tudo. E, em particular, nada impede que as equações globais do universo, nada impede que existam vários universos possíveis. Existem múltiplas soluções. Pode haver até muito mais do que conseguimos lidar. E a ideia de universo e a ideia de multiverso surgiu como uma hipótese adicional para tentar explicar as contradições que enfrentávamos quando queríamos entender por que o universo parece tão ajustado à nossa própria existência na Terra? É isso. As pessoas pensaram, talvez não sejamos o único universo, talvez existam outros. E isso não está absolutamente em contradição com as leis da cosmologia. Agora, isso, será que é científico mesmo assim? É científico na medida em que está previsto, mas isso não quer dizer que exista de fato. Eu posso muito bem sonhar que existam elefantes verdes com bolinhas rosas em algum lugar de outro planeta. Mesmo que os biólogos me digam que isso não é incompatível, que é plausível, enquanto eu não tiver feito a observação, nada prova que isso existe. Entende? Então não é porque ela é científica e racional que ela existe de fato. Então, se não fizemos a observação, a gente não sabe. Uma pergunta por trás disso. Sim, a observação. Por exemplo, hoje falamos de modelos padrão. Talvez um deles seja o modelo do planeta de Shane. Você vê, por outro lado, atualmente há modelos que contestam o padrão, permitindo explicar mais adiante um pouco do que ele é. A matéria escura permite explicar, na situação, parte das diversas evoluções, assim como a energia escura. Existe realmente hoje alguma teoria contrária que... Não. Eu não acho. Eu penso que hoje, como dizia nosso saudoso colega Hubert Reeves, é o melhor modelo que temos disponível no mercado, pronto, para falar assim. É um modelo, ele é o que é. Incomoda alguns e satisfaz outros. Não há tantas hipóteses por trás disso.
Depois, é preciso, ele é bastante complicado mesmo, porque para chegar a... É um pouco como o sistema de Ptolemeu, fomos obrigados a... Percebemos que há coisas que não funcionam, então adicionamos certos ingredientes, vamos ajustando, etc. E enquanto isso não se torna insustentável, enquanto não fica completamente artificial, bem, mantemos esse sistema, continuamos com ele e realmente existem tensões. Eu chamei isso de tensão há pouco. Existem outras também, viu? Que nos preocupam. Por exemplo, o universo, olhando para qualquer lado, apresenta as mesmas propriedades. Sendo que são regiões do espaço que nunca se encontraram, que não são conectadas por nenhuma causalidade. Então, foi encontrado, desculpe, isso é, por exemplo, a teoria das cordas. Tá bom? Então, foi encontrado o sistema de inflação para conseguir explicar isso. Depois você precisa, outra questão da teoria das cordas é entender o que ocorre na singularidade. E aí você tem, de fato, outras opções também, mas essas opções não colocam em questão o início do Big Bang. É simplesmente uma maneira de entender como contornar a singularidade. Então, ainda há muitas tensões, mas no geral é realmente extraordinário que a gente consiga tantos resultados satisfatórios e muitas vezes até previsões. Há coisas que conseguimos prever, por exemplo, no modelo, o sistema de amplificação gravitacional, conseguimos prever a chegada de uma imagem alguns meses depois de termos descoberto uma. Outra chegou até nós e nós a observamos na placa porque ela tinha seguido um caminho diferente do anterior e por isso essas imagens chegaram defasadas. Elas não fizeram exatamente o mesmo trajeto da fonte até nós, mas ainda assim há coisas extraordinariamente preditivas. E também tem o fato de que há várias maneiras de obter resultados concordantes por vieses completamente diferentes. Por exemplo, o que chamamos de nucleossíntese dos elementos, ou seja, entender o que aconteceu durante os 3 primeiros minutos, logo após o Big Bang. Bem, isso é algo que dá resultados totalmente de acordo com o que observamos ao nosso redor, a abundância dos elementos. A nucleossíntese dentro das estrelas, por meio da nucleossíntese, ou seja, realmente a estrutura dos átomos, nos dá resultados extremamente interessantes no contexto do Big Bang e também obtemos resultados quando estudamos a dinâmica, etc. Então, são maneiras diferentes de pensar o universo, de estudá-lo, e por enquanto conseguimos ter concordâncias magníficas. Então é isso, eu não sou um ayatolá do Big Bang, aliás, os ayatolás geralmente não gostam muito disso, mas eu diria que ainda assim é o melhor modelo que nós temos. Bom, vamos continuar com ele enquanto ele nos der resultados interessantes. E não será disso que falaremos além do muro de Planck, caso aconteça. Como? E não será disso que falaremos um dia além do muro de Planck. Não podemos ultrapassar a hora de Planck, certo? Exato. De qualquer forma, não hesitem em seguir no YouTube, vamos poder colocar a retransmissão e várias outras retransmissões depois no canal do YouTube e vamos poder fazer outras palestras sobre outros temas. Então não deixem de ficar por dentro. Muito obrigado, de qualquer forma.